Bem-vindo ao NTD Notícias. Eu sou Rui Bocanera e vamos aos destaques desta semana. Nova UPP no Rio de Janeiro aumenta a segurança para o final da Copa de 2014 e Olimpíadas de 2016. Dívidas da Itália insustentáveis e primeiro-ministro Berlusconi promete renunciar. E gregos depositam esperança em seu novo líder. Na zona norte do Rio de Janeiro, a poucos metros do estádio do Maracanã, palco do final da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, foi inaugurada a sede provisória da Unidade de Polícia Pacificadora UPP. A unidade é a 18ª do estado e está localizada no Parque Candelária, no Morro da Mangueira. Ela conta com 403 policiais militares formados com orientação de policiamento comunitário e base de apoio que garantirão a tranquilidade no Maracanã. Para comandar a tropa, o capitão Leonardo Nogueira, 32 anos, conta com a experiência no comando da UPP na favela do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, em Ipanema, zona sul do Rio. A gente vai tentar se aproximar das pessoas que realizam esses projetos para que a gente veja de que forma podemos ajudar. Para o resgate da cidadania das 17 comunidades do Complexo da Mangueira, estão previstos investimentos de 100 milhões em infraestrutura, projetos sociais e melhoria dos serviços públicos. As dívidas de empréstimo da Itália atingem níveis que os especialistas acreditam já serem insustentáveis. Enquanto isso, a promessa sobre a renúncia do primeiro-ministro Berlusconi não consegue tranquilizar os mercados financeiros. Uma chegada sinistra no Banco da Itália, em Roma. Entre esses homens, peritos financeiros enviados pela União Europeia para analisar as finanças da Itália. Certamente eles não gostam do que veem. Apesar da promessa de demissão do primeiro-ministro Silvio Berlusconi na terça-feira, a incapacidade da Itália de lidar com a sua imensa dívida continua a ter um efeito dramático sobre a capacidade do país de recuperar-se financeiramente. As taxas de rendibilidade das obrigações italianas, montante de juros que o país deve pagar àqueles que compram a sua dívida, subiram acima de 7% para títulos de 10 anos, refletindo a incerteza dos investidores de receber seu dinheiro de volta. Portugal e Irlanda foram forçados a pedir ajuda da União Europeia e do FMI quando suas dívidas atingiram níveis semelhantes. A chefe do FMI, Christine Lagarde, manifesta sua preocupação sobre o tema. Nossa sensação é que, se não agirmos corajosamente e se não agirmos em conjunto, a economia em todo o mundo corre o risco de seguir em uma espiral de incerteza, instabilidade financeira e um potencial colapso da demanda global. Finalmente, poderemos correr o risco de acontecer o que alguns comentadores já estão chamando de a década perdida. A Itália é a terceira maior economia da zona do euro, muito maior do que a Grécia, Irlanda e Portugal, que receberam resgates. E muitos analistas dizem que é simplesmente grande demais para ser salva. O grande motor da economia europeia, a Alemanha, assumiria a maior parte das despesas de socorro, mais uma vez deixando sua chanceler Angela Merkel em uma posição difícil. A situação atual na Europa é certamente desagradável o suficiente para produzir uma mudança para melhor. A crise da dívida não é apenas desagradável, mas também é um momento de decisão, um momento de mudança, e por isso é a chance de seguir um diferente caminho. Os comerciantes dizem que o Banco Central Europeu tem comprado agressivamente títulos italianos para demonstrar apoio e tentar deter as forças do mercado. A Grécia tem dado um passo em direção à estabilidade. Seu primeiro-ministro, George Papandreou, falou à nação, dizendo que o país entrou em acordo para formar um novo governo e indicar outro primeiro-ministro. Mas em relação aos italianos, os inspetores da União Europeia podem descobrir que a Itália precisa de um resgate que a Europa não pode se dar ao luxo de proporcionar. E se o país vier a declarar moratória sobre um empréstimo de emergência, todo o futuro da zona do euro seria posto em jogo. E mais sobre a crise do euro, o tecnocrata Lucas Papademos se torna o novo primeiro-ministro da Grécia. Muitos esperam que ele tire o país da crise econômica. A espera terminou. A Grécia finalmente concordou com o novo primeiro-ministro. Após mais de 3 dias de deliberações, o ex-vice-presidente do Banco Central Europeu, Lucas Papademos, emergiu como o homem que vai tentar salvar o país da crise. Η τιμή είναι μεγάλη,
A honra é grande e a responsabilidade que assumo é maior. Eu não sou um político, mas tenho dedicado a maior parte da minha vida profissional para a prática da política econômica, tanto na Grécia como na Europa. A economia grega continua a enfrentar grandes problemas, apesar dos enormes esforços que têm sido feitos para a consolidação fiscal e a melhoria da concorrência. A Grécia está em uma encruzilhada crítica. Papademos é respeitado nos mercados financeiros e na Europa, e a escolha também é aplaudida pelos gregos. Ele é bom, muito bom. Ele sabe muito bem o que tem que fazer. Como se sabia, Papademos comandava uma negociação difícil antes de concordar em assumir o comando, exigindo aos dois maiores partidos que apoiem o pacote de resgate de 130 bilhões de euros e as intragáveis medidas de austeridade propostas. O caminho não será fácil, mas estou convencido de que os problemas serão resolvidos, e eles serão resolvidos mais rapidamente e com menor custo e de forma mais eficaz se houver unidade, cooperação e coordenação. A nova coalizão será empossada na sexta-feira. A ironia da nomeação de Papademos é que ele ajudou a Grécia a fazer a transição do dracma ao euro. Veja após os comerciais. Estudantes cubanos ansiosos para aprender mandarim. Manifestação de doadores para Ai Weiwei pagar multa de 2,4 milhões. As autoridades mexicanas prenderam um oficial suspeito de trabalhar para o cartel Arellano Félix em Tijuana. Vamos assistir. O exército mexicano prendeu um traficante suspeito de trabalhar com o cartel Arellano Félix, em Tijuana, e o apresentou na cidade do México, nesta segunda-feira, 7 de novembro. Juan Francisco Siles Roja foi preso no último sábado, 5 de novembro, em Tijuana, maior cidade da Baixa Califórnia, após ter atacado e ferido 2 pessoas. Ele é considerado um dos traficantes mais violentos, responsável por inúmeros assassinatos, e cumpria ordens diretas de Fernando Arellano Sánchez, conhecido como El Engenheiro, que lhe ordenou manter desde o ano de 2008 uma luta intensa com Teodoro Garcia Cimental, conhecido como El Teo, do cartel Sinaloa, pelo controle das atividades criminosas em Tijuana, na Baixa Califórnia. 3 outros homens foram presos com Siles Roja. As tropas também se apoderaram de armas, veículos, uma casa e equipamentos de comunicações. A famosa e decadente fronteira mexicana da cidade de Tijuana desfruta de um período de calmaria nos assassinatos relativos ao narcotráfico, porque o cartel mais poderoso do país ganha vantagem sobre seus rivais. Até agora, em 2011, houve 349 homicídios em Tijuana, abaixo de 820 de 2010 e dos 844 de 2008. A recuperação de Tijuana dá mais crédito ao governo, mas analistas dizem que há uma realidade mais sutil. O declínio da gangue Arellano Félix permite que o cartel Sinaloa, o mais forte do México, entre e assuma o controle do tráfico na cidade. Centenas de jovens cubanos se inscrevem em aulas de mandarim enquanto a presença da China aumenta na ilha. Enquanto Cuba e China fortalecem os seus laços econômicos, centenas de jovens estudantes começam a aprender mandarim com a esperança de ter mais oportunidades. No ano passado, o gigante asiático tornou-se o credor de uma Cuba falida e o seu segundo maior parceiro comercial. A ilha caribenha importou milhares de produtos chineses para compensar a sua indústria deficitária e, como resultado, os caracteres chineses estão impressos em todos os lugares, desde ônibus a carros nas ruas de Havana até em televisores, geladeiras e outros aparelhos dentro das casas cubanas. Mais de 500 alunos estão atualmente matriculados nos cursos de mandarim na Universidade de Havana. Lilibel Gomes, de 21 anos, é uma das muitas jovens a se formar no curso de chinês. Lilibel trabalha no Ministério da Construção e diz que a aprendizagem da língua irá ajudá-la a lidar com clientes asiáticos. Quero trabalhar com comércio e pouco a pouco vou ver os resultados. Vou trabalhar mais e vou ser capaz de interagir melhor com o povo chinês. A capital cubana tem sua própria Chinatown.
O barrio chino, que é considerado um dos maiores da América Latina, começou quando um grande número de chineses chegou no século XIX para trabalhar nos canaviais de Cuba. Agora, milhares de cubanos voltaram seus olhos para o gigante econômico quando as somas do comércio entre os aliados comunistas saltaram de 440 milhões de dólares em 2001 para 1,8 bilhão em 2010. O estudante Júlio César Palmeiro diz que as empresas precisarão de pessoas fluentes em mandarim. Cada pessoa que começa a aprender chinês nesse momento, num futuro próximo terá um emprego garantido, pois os chineses tomaram conta do mercado global e será bom ter alguém que saiba esse idioma. Centenas de estudantes chineses também desembarcaram em Havana para aprender o espanhol e fazer cursos em áreas como turismo e medicina. Cuba deve vários bilhões de dólares à China e no início deste ano, os dois governos assinaram uma série de acordos bilaterais que aumentarão a participação chinesa na exploração do petróleo em Cuba e em outras áreas da vida cubana. A plataforma de perfuração chinesa, a Escarabeo 9, chegará em águas cubanas no final de dezembro e será utilizada na exploração de petróleo na parte cubana do Golfo do México. Os dois governos também estão negociando contratos de 6 bilhões de dólares para uma expansão da refinaria de Cienfuegos, situada na costa sul de Cuba, e num outro projeto de gás natural liquefeito. Depois de submeter o dissidente artista chinês Ai Weiwei a meses de detenção, o regime chinês está agora exigindo dele o pagamento de 2,4 milhões e esperam isso em 15 dias ou mais. Mas de toda parte da China está chegando uma onda de apoio inesperada. O regime chinês determinou que Ai Weiwei pague quase 2,5 milhões de dólares no prazo de 15 dias, alegando impostos atrasados. E isso foi há vários dias. Embora a tarefa de levantar tanto dinheiro e em um tempo tão curto possa parecer impossível, o movimento de apoio ao artista contradiz essa expectativa. Na sexta-feira, uma série de partidários de Ai começou a enviar-lhe empréstimos, através de um sistema de pagamento chamado Alipay. Eles se denominam credores de Ai. Em poucas horas, as doações chegaram como uma inundação. Por volta da tarde, mais de 60 mil dólares tinham sido doados a Ai. No dia seguinte, este número atingiu 150 mil, doados por quase 4 mil colaboradores, muitos deles da China continental. Em entrevista com a NTD, Gao Yin, a mãe de Ai, disse que temia que o regime chinês estivesse pressionando Ai Weiwei para deixá-lo sem saída. Até agora, várias figuras de alto conceito têm contribuído. Um dos primeiros doadores foi o proeminente ativista de direitos humanos, Hu Jia, que foi libertado da prisão em junho, depois de cumprir 40 meses de pena, por incitar a subversão ao poder estatal. E isto aconteceu na mesma época em que Ai foi libertado dos 81 dias de detenção. Se Ai Weiwei será capaz de levantar dinheiro suficiente no prazo de 15 dias, e o que pode acontecer caso ele não consiga, ainda não se sabe. Alguns especulam que o Alipay na China pode ser encerrado antes que os 2,4 milhões de dólares sejam levantados. A BBC informa que 790 mil dólares haviam sido doados até amanhã de segunda-feira. Veja após os comerciais. Musicoterapia chinesa é usada para tratar doenças auditivas. Exposição em Mali traz os melhores fotógrafos da África. Na China antiga, musicoterapia foi considerada uma forma de cura holística. Agora, na moderna Xangai, os médicos estão revivendo a antiga arte e prescrevendo-a aos pacientes. Os médicos chineses estão resgatando antigas práticas para curar problemas de saúde. Recentemente, a musicoterapia tem ganhado terreno como ferramenta para ajudar os pacientes com problemas de audição. Acredita-se que as 5 notas musicais tradicionais chinesas correspondem aos 5 principais órgãos do corpo: o baço, o pulmão, o fígado, o coração e os rins. A musicoterapia está sendo aplicada no tratamento do zumbido, uma condição de ouvir, de forma contínua, zumbido nos ouvidos, sem nenhuma fonte externa. O Dr. Li Ming, que atua na área de otorrinolaringologia, está analisando o potencial da utilização da música como terapia para outras doenças.
可能在这个生治疗的基础上，更多的能对我们引起我们耳鸣的尤其引起的心理不良反应的这些脏腑不平衡的一些原因，通过我们的五音治疗来匹配它的宫调语调指调上调等等。O objetivo da musicoterapia é curar holisticamente os problemas internos e externos. Enquanto alguns pacientes afirmam que o tratamento não é eficaz, eles se beneficiam com a cura mental. Eu não diria que a terapia da música influencia diretamente o zumbido da minha orelha. É somente música para o cérebro. Sabemos que nunca tratará este problema completamente. A principal coisa ainda é o aspecto psicológico. Se você resolver o problema psicológico, todo o resto não importa. Os pacientes são convidados a ouvir a trilha de 30 minutos 3 vezes ao dia. Alguns pacientes sofrem de zumbido nos ouvidos durante toda a vida, mas o Dr. Lee espera que a terapia musical desvie o foco do problema. A Bienal de Fotografia Africana tornou-se a mais importante exposição sobre fotografia contemporânea no continente, com 500 fotografias de 45 fotógrafos africanos sendo mostradas em vários locais de Bamako. Na semana passada, os moradores de Bamako, capital do Mali, desfrutaram de uma gigantesca exposição fotográfica realizada ao ar livre nas ruas da cidade durante a Bienal de Fotografia Africana. O evento é uma das maiores e mais prestigiadas exposições de fotografia na África, mostrando o melhor do melhor da fotografia contemporânea e videoarte de todo o continente. Na abertura do evento, realizada em uma cerimônia ao ar livre em Bamako, o ministro da Cultura de Mali disse que o tema desta vez era tudo sobre a mudança climática e meio ambiente. Na escolha do tema por um mundo sustentável, a 9ª edição do Rencontre de Bamako convida fotógrafos e artistas de vídeo para refletirem sobre as coisas que estão causando um impacto no mundo e que comprometem o nosso futuro. Nos últimos 2 anos, mais de 10 navios, principalmente de petróleo, foram abandonados na costa de Lagos, e esses têm causado sérios problemas ambientais, e em 2 anos, apenas 2 deles foram removidos. Mais de 45 fotógrafos foram convidados a participar na exposição, exibindo cerca de 500 imagens sobre vários temas, desde mineração e petróleo até agricultura e ativismo. Dentre eles, Odolfo Zopara, da Nigéria, apresentou assombrosas imagens de navios petroleiros abandonados nas praias de Lagos que ganharam muita atenção. Há vários trabalhos interessantes que realmente mostram a diversidade e como as pessoas reagiram ao assunto da mudança climática e como ela afeta o nosso meio ambiente. E os artistas realmente abordaram essas questões de forma muito interessante. Quero dizer que algumas são completamente obscuras, mas também instigam a pensar sobre isso. O tema ambiental deste ano foi interpretado diferentemente por cada artista, com uma vasta gama de questões tratadas, incluindo o crescimento populacional, a poluição, desenvolvimento urbano e esgotamento dos recursos naturais. E por hoje é só no NTD Notícias. Obrigado por assistir ao nosso programa e até a semana que vem.